Bom dia. Hoje são 9 de abril de 2014, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo 100% verdade. Este é o 10º vídeo, 10 vídeos, com o título Mentiras da Bíblia e Nascimento de Jesus. Estou mostrando nestes vídeos os erros, as contradições, as fantasias, as lendas que estão nos relatos de Mateus e Lucas sobre o nascimento de Jesus. Tudo aquilo é lenda. Pois bem, antes aqui, volto a mostrar o livro do Dr. Bart Ehrman. Aqui está, ó. Sobre apenas o início deste livro aqui, apenas a apresentação dele, fiz aí 20 vídeos, né? Mostrando ali a vida, um pouco da vida do Bart Ehrman na religião, né? Na crença cristã. Bart Ehrman. Ele é doutor em teologia, né? Mostrei aqui nos 20 vídeos. Doutor em teologia, atualmente é professor na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Ele é ali também diretor do Departamento de Novo Testamento. Ele é PhD em teologia e tem 20 livros publicados. Aqui no Brasil ele publicou 5, eu tenho os 5 aqui em casa. E aqui no livro, o Bart Ehrman, voltando aqui rapidamente ao assunto, no livro aqui, como já expliquei naqueles, ele traz aqui a forma de abordagem da Bíblia, né? E traz aqui um método histórico crítico, que é a teologia séria. E traz também aqui a interpretação devocional, que é aquela, entre aspas, teologia pregada nas igrejas cristãs, né? Em que ali, essa teologia, entre aspas, está recheada de ilusão e fantasia, né? Pois bem, e aqui ele mostra no livro dele. Na página aqui, na página 19, né, que aqui está, eu transcrevi, vamos aqui rapidamente, o método histórico crítico. Diz aí o Bart Ehrman que o método histórico crítico é a verdadeira teologia, a teologia séria, né, que é empregada atualmente lá nas faculdades de teologia norte-americanas, né. Aqui é o estudo da Bíblia, no caso aqui cristianismo, é o estudo da Bíblia baseado aí no método histórico e na crítica. E aqui na história você tem as provas históricas, documentos históricos, né? E colocando aqui a crítica sobre o que está escrito na Bíblia. Uma análise crítica. E aí a teologia séria. Aí você descobre a verdade sobre a Bíblia. E ele fala também sobre a interpretação devocional, que é aquela bobagem que os líderes nas igrejas cristãs, aí padres e principalmente líderes evangélicos e líderes protestantes, pregam aí nas igrejas para os fiéis, né? Uma teologia que não é teologia. Aqui os líderes religiosos pregam para os fiéis aquilo que está na Bíblia como se aquilo fosse um fato histórico. Tudo lenda, em sua quase totalidade lenda. E aquilo é pregado para os fiéis nas igrejas como se fosse um fato histórico. E é o caso aqui que eu estou comentando, né, sobre o nascimento de Jesus. Dos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, da Bíblia cristã, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas 2 narram o nascimento de Jesus, Mateus e Lucas. Só que os 2 contam coisas completamente diferentes. E diferentes por quê? Porque são lendas e não fatos históricos, fatos reais, que realmente ocorreram. Só que os líderes religiosos nas igrejas pregam aos fiéis que aquela historinha contada por Mateus sobre o nascimento de Jesus foi um fato verdadeiro. E pregam também que a historinha contada por Lucas foi um fato verdadeiro. Só que as histórias são completamente diferentes e são lendas puras, recheadas de relatos recheados de lendas,
como estou mostrando aqui, né? E com base na teologia séria, em vários teólogos, né? Estudiosos do assunto. Pois bem, então aqui o Bart Ehrman traz aqui como exemplo o método histórico crítico, que é o que se emprega atualmente lá nas faculdades de teologia nos Estados Unidos da América do Norte, e que a interpretação devocional, a interpretação aqui devocional, confessional, nas igrejas, é aquela bobagem que o líder religioso propaga aos fiéis. Aquelas lendas que estão na Bíblia, e ele propaga essas lendas como se tivessem sido fatos históricos, né? Ocorridos. Tudo isso, lendas e mais lendas. Pois bem, e aqui no finalzinho, na página 16 do livro aqui do Bart Ehrman, página 16, vou até mostrar, ele diz aqui, ó, de forma bem clara, página 16, aqui ele diz de forma bem clara, na página 16, ele diz de forma bem clara que os estudos sérios com base em fatos históricos, com análise crítica sobre a Bíblia, esses estudos têm revelado coisas maravilhosas, né? Sobre a Bíblia, obviamente. E aqui ele diz que, eu até transcrevi para cá, diz aqui o Bart Ehrman que o interesse deles, ou seja, o interesse desses estudos sérios sobre a Bíblia, o interesse deles é fazer com que os estudantes de teologia, os estudantes saibam sobre a Bíblia, não que ensinem o que está na Bíblia. Então veja aqui o que é um método histórico crítico, e é o que eu mostro aqui em meus vídeos, né? Ó, diz o Bart Ehrman, o interesse deles, ou seja, dos estudos sérios sobre a Bíblia, o interesse deles é fazer com que os estudantes saibam sobre, olha aqui a diferença, saibam sobre a Bíblia e não que ensinem o que está na Bíblia. Veja aqui a diferença. Uma coisa é você estudar sobre a Bíblia. Outra coisa é você apenas propagar aquilo que está na Bíblia, que é o que fazem aí os líderes religiosos, né? Propagando aos fiéis lendas na Bíblia, como se essas lendas fossem fatos históricos ocorridos. O importante é saber sobre a Bíblia, e aí apenas com os estudiosos, né? Pois bem, então, levando em consideração aqui essa tomada do Bart Ehrman, aí eu volto aqui ao assunto, né? Mateus e Lucas. O relato de Mateus sobre o nascimento de Jesus, que está aqui no livro de Mateus, capítulos e versículos, esse relato é do conhecimento de qualquer teólogo sério, esse relato é lendário, cheio de lendas, cheio de erros históricos, que estou mostrando aqui e vou mostrar mais, né? Cheio de lendas, cheio de erros históricos, o relato de Mateus. O relato que está em Lucas, e aqui nos capítulos e versículos indicados, também é um relato cheio de lendas e de erros históricos, que também estou mostrando, né? Os líderes religiosos nas igrejas, dizem aos fiéis que são fatos reais, verdadeiramente ocorridos. Tudo isso é mentira, é conversa fiada. Qualquer teólogo sério sabe muito bem que o que está descrito em Mateus sobre o nascimento de Jesus é lenda. O que está escrito sobre o nascimento de Jesus em Lucas também é lenda. Porque Mateus e Lucas inventam histórias diferentes? Porque Mateus e Lucas contam esse nascimento de Jesus com diferenças gritantes. Por quê? Porque Lucas, que foi escrito depois de Mateus, Lucas, o escriba que escreveu o que está em Lucas, não conhecia a narração sobre o nascimento de Jesus feita por Mateus, porque se conhecesse, ele teria escrito a mesma coisa. Como ele não conhecia, aí ele fez
de próprio punho, a sua narração sobre o nascimento de Jesus, inventando também. E as diferenças são gritantes. Logo de cara, o relato que está em Mateus, como mostrei aqui, coloca José e Maria lá em Belém, na Judéia. O relato que está em Mateus coloca José e Maria ali em Belém, e ali nasce o menino. Já o relato que está no livro de Lucas diz coisa completamente diferente. Coloca ali José e Maria em Nazaré, na Galileia. E ali Lucas está certo. Lucas coloca de início José e Maria em Nazaré, na Galileia. Já Mateus coloca José e Maria em Belém, na Judéia. E aí vem as lendas, né? Os magos, o Mateus fala sobre os magos, né? O rei Herodes, e nada disso está no relato de Lucas, porque Lucas não conhecia o que Mateus havia escrito sobre o nascimento de Jesus, a lenda do Mateus. Lucas não conhecia e fez lenda diferente. Pois bem, aí Mateus inventa os magos, inventa o rei Herodes, inventa a fuga da família de Jesus, José, Maria e o menino, para o Egito. O Lucas nada diz sobre isso, o Lucas, porque tudo isso é lenda que ele não conhecia também. E depois Mateus relata a volta da família de Jesus, depois da morte de Herodes, a volta da família de Jesus do Egito, com destino à Judéia, a Belém, onde o casal morava antes, porque o casal saiu de Belém para o Egito, e depois voltou do Egito para a Judéia, e Judéia, Belém. E no meio do caminho, José foi informado por um anjinho, tudo lenda, que o Arquelau, filho de Herodes, o Herodes havia morrido, que queria matar o menino Jesus. E o filho dele, Arquelau, estava governando lá na Judéia. Então, o José não poderia voltar para o lugar de origem, Judéia, Belém. Aí ele mudou o rumo, mudou a rota e foi morar em Nazaré. Isso aí é a fantasia de Mateus. Já a fantasia feita por Lucas é completamente diferente. Lucas diz apenas que José e Maria moravam em Nazaré, na Galileia, e depois foram para Belém por causa do recenseamento. E depois do recenseamento, nasceu lá o menino Jesus em Belém e eles voltaram para Nazaré. Pronto, só isso. A diferença de Lucas para Mateus é gritante e é alarmante. José e Maria, em Mateus, já estão ali, em Belém, e ali nasce o menino. Já em Lucas, José e Maria estão em Nazaré, na Galileia, e saem de lá por causa do recenseamento. Ou seja, tudo diferente. Mas por que diferente? Porque são lendas, e lendas são contadas de forma diferente. Cada pessoa conta a sua lenda. Pois bem, e como diz aqui o Bart Ehrman, Mateus e Lucas, quando relatam aqui essas lendas sobre o nascimento de Jesus, eles, obviamente, não querem aqui, eles não têm preocupação alguma com a história, com a historicidade. Não. Mateus e Lucas inventaram lendas diferentes, relatos diferentes, com apenas uma intenção. Qual é a intenção de Mateus e qual é a intenção de Lucas em fazer Jesus nascendo em Belém? Ora, ambos conheciam uma profecia lá nas escrituras hebraicas, né? Havia uma profecia lá que dizia que o Cristo, o Salvador do povo de Israel, iria nascer em Belém, na Judéia, a 150 quilômetros de Nazaré, na Galileia. Havia essa profecia lá nas escrituras hebraicas. E essa profecia está hoje no Velho Testamento da Bíblia cristã, no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, dizendo que o Cristo, nasceria o Cristo, o futuro rei de Israel, que iria substituir o rei Davi, que iria salvar o povo judeu do domínio, o povo hebreu judeu do domínio dos invasores, né, dos estrangeiros. Esse Cristo aí, o Salvador, iria nascer em Belém. Pois bem, Mateus e Lucas conheciam essa profecia
E como o povo daquela época era muito ignorante, marcado pela ignorância e analfabetismo, eles atrelavam qualquer coisinha a essas profecias. Então, como havia uma profecia dizendo que o Cristo iria nascer em Belém, Mateus e Lucas inventaram então o nascimento de Jesus em Belém. E Mateus inventou aí várias lendas, que estou mostrando, né? Várias lendas, com Herodes aí, com a matança dos inocentes, a ida para o Egito e volta. E aí o encontro com Nazaré, Mateus. Já o Lucas, para forçar o nascimento de Jesus em Belém, ele tinha que tirar o menino Jesus lá de Nazaré. Aí Lucas inventou o recenseamento, que José precisava se alistar no recenseamento lá em Belém. Lucas inventou isso aí para que o povo entendesse que Jesus nasceu em Belém. Só que Jesus nasceu em Nazaré, na Galileia. É por isso que ele era chamado de o Nazareno, o Galileu, o homem de Nazaré. Então Lucas, Mateus e Lucas, como diz aqui o Dr. Bart Ehrman, doutor em teologia, Lucas e Mateus conheciam essa profecia e por isso eles inventaram Jesus nascendo em Belém, na Judéia. E o próprio Mateus, no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 4, pode ver lá, versículo 4, o Mateus, ele revela por que está colocando Jesus nascendo em Belém. Aí ele transcreve a própria profecia que está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Só que o erro aí é o seguinte: essa profecia que dizia que o Cristo, o Salvador de Israel, iria nascer em Belém, na Judéia, iria ser o segundo Davi em termos de poder, essa profecia, obviamente, não se referia a Jesus. Aí está o grande erro, a grande vergonha. Essa profecia inventada, essa profecia buscada por Mateus para colocar Jesus nascendo em Belém, na Judéia, essa profecia buscada por Lucas para fazer Jesus nascendo em Belém, na Judéia, essa profecia não se referia a Jesus, porque Jesus, é o que eu digo aqui, Jesus não foi Cristo coisa alguma, porque o Cristo era aquela pessoa ungida, forte, poderosa, que iria reinar em Israel. É o que está na profecia. O Cristo seria um rei de Israel, e Jesus nunca foi rei de Israel coisa alguma. Jesus nunca salvou o povo judeu do domínio dos estrangeiros. Na época de Jesus, a Palestina era dominada pelos romanos. E Jesus, que pensava ser o Cristo, o Salvador, que iria reinar, iria trazer o reino dele para aquele tempo, expulsando ali os romanos, Jesus foi uma decepção total. Os estrangeiros, os romanos, pegaram Jesus, prenderam, torturaram e crucificaram. Então Jesus foi um perdedor e não o Salvador. É por isso que os judeus, cidadãos judeus, de onde Jesus também fazia parte, né, ou de que Jesus fazia parte da comunidade judia, os judeus, no tempo de Jesus, não viram Jesus como o Messias, como o Cristo da profecia de Miqueias 5:2, porque realmente não foi. Os judeus esperavam o Cristo, aquela pessoa forte, poderosa, que iria expulsar da Palestina os invasores, no caso aí os romanos, e Jesus nada fez. Durante a vida de Jesus, os romanos dominaram a Palestina, e após a morte de Jesus, os romanos continuaram dominando a Palestina. Então Jesus, é o que eu digo, jamais foi o Cristo, porque o Cristo da profecia era um homem forte, que iria resistir ali e iria ser rei de Israel. E Jesus nem aceito foi pela comunidade judia. Portanto, aí um esclarecimento, né, bem fácil, que Mateus e Lucas
relatam ali lendas diferentes para forçarem o nascimento de Jesus em Belém, na Judéia. Tudo que eu digo aqui é o que se tem de melhor na teologia hoje, né? Grandes teólogos, doutores em teologia. E no caso aqui, um exemplo, o Bart Ehrman. Muito obrigado.